paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Estamos no livro de Esdras, e hoje nós vamos ler o capítulo 9. Livro de Esdras, capítulo 9. O povo do Senhor, o povo de Israel, está voltando do cativeiro babilônico e Esdras veio ali junto com um grupo, orou ao Senhor e o Senhor deu livramento a eles no caminho. E hoje nós vamos ao capítulo 9 do livro de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem desta terra e a façais possuir a vossos filhos para sempre.
E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Amém, irmãos? Fizemos a leitura do capítulo 9, vimos aqui que Esdras atentou ali para o povo que tinha retornado do cativeiro e viu que eles estavam descumprindo as orientações do Senhor. E ele ora ao Senhor. Então nós terminamos aqui o capítulo 9 com essa oração de Esdras e vamos prosseguir no capítulo 10. E orando Esdras assim e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava anojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disseram em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer.
Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram-se com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Geazias, filho de Tíquiva, se puseram sobre este negócio. E Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. E apartaram-se os sacerdotes Esdras e os homens, com cabeças dos pais segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias e Eliezer e Jaribe e Gedalias. E deram a sua mão de que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias e Elias e Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elanza, e dos levitas Josabade e Simei, e Quelaías, este é Quelitas, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum e Telém e Uri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias e Malquias, e Miamim e Eleazar e Malquias e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias e Jeiel e Abdi e Jeremote e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza, e dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube e Seal e Jeremote, e dos filhos de Paate, Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Meséias, Matanias, Bezaleel, Binuí e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, Gesias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, e dos filhos de Azum, Matinai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai, Jaazai, e Bani, e Binuí, Simei, e Selemias, e Natã, e Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai,
Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Amém, irmãos? Encerramos assim a leitura do livro de Esdras. Encerramos aqui. Esdras constatou aqui que o povo havia transgredido contra o mandamento do Senhor, tomando mulheres estranhas ali dos povos da terra com os quais o Senhor havia orientado que eles não deveriam agir dessa forma. E ali eles estavam fazendo um concerto, dizendo que iam despedir as mulheres estranhas e os filhos que porventura tiveram delas, para que a ira do Senhor não se acendesse novamente contra eles. Então, com essa lista daqueles que foram identificados ali, que estavam nesse pecado contra o mandamento do Senhor, nós terminamos a leitura aqui do livro de Esdras. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.